essa é a diferença da hora de você escolher um animal que está acabado de um animal que não está acabado, né? Então é uma dúvida que muita gente gosta de, não, 90 dias o boi tem que sair. Não, se 90 dias ele não tiver essas características, é sinal que esse animal ainda aguenta ficar mais 10 dias, mais 20 dias. Outra pergunta que o pessoal faz bastante é o seguinte: um boi confinado 90 dias ele está pronto? Sim e não. Vai depender de quê? Do tempo da adaptação e vai depender do score corporal de entrada. O que é score corporal? O animal que entrou mais magro, mais sofrido, ele tem um score corporal mais baixo. O animal que entrou mais bonitinho, mais gordinho, ele tem um score corporal mais alto. Então o animal que entra com score corporal mais baixo, ele demora um pouco mais tempo. Ele pode ficar no confinamento por 90, 100, 110 dias. E o animal que tem um score corporal mais baixo, ele vai ficar no confinamento por 75, 80, no nosso caso, sempre mínimo 90 dias, por causa do tempo de liberação do rastreamento. O animal que entra aqui na fazenda, ele tem que ficar no mínimo 90 dias aqui, que é o que o rastreamento Sysbov exige. Então a gente pode mostrar aqui dois exemplos de animais, um que está acabado e o outro não. Esse primeiro animal pintado, a gente percebe que ele não está bastante acabado. Por quê? Se a gente olhar no lombo dele, a gente vai ver que o contrafilé dele ainda tem espaço para crescer. Olha a parte de cima e imagina aquela curva lá. Ela ainda não está quadrada, ou seja, o contrafilé dele ainda precisa de ter acabamento. Se a gente olhar no peito do animal, ali na famosa barbela, a gente vai perceber que ainda tem bastante couro, ou seja, não está esticado, ou seja, ele não depôs gordura ali naquele lugar. Se a gente olhar lateralmente ao animal, a gente vai ver ainda sinais dos ossos, né? Do osso do quadril, que é o ilho e o isquio. A gente vai ver um pouquinho da costela aparecendo, é sinal que ainda pode fazer acabamento. E se a gente conseguisse visualizar esse animal por trás, a gente viria que a parte ali da inserção da cauda dele ainda tem espaço para a bunda crescer e subir. Temos um outro exemplo de um animal que está acabado, que é aquele marrom com preto. Olha a bunda daquele animal. Você percebe que ela está bem arredondada, que o rabo já não tem praticamente local para poder ficar, né? Ou seja, o rabo do animal não está mais tendo um espaço para ele se posicionar. Vamos passar para esse rajado aqui. Olha o contrafilé dele, em diferença do outro. Você percebe que a linha do lombo dele, né? E aí quando começa a fazer a curva, ela está muito mais quadrada, ou seja, ele teve um acabamento no contrafilé. Olha a bunda desse animal, o rabo não tem mais lugar de ficar, né? O rabo praticamente saiu do corpo do animal, ele tá sobrando ali. O amarelo, mesma coisa, né? A gente olha lateralmente para o animal e não vê mais resquícios, né, de costela, os ossos estão todos tampados, e se a gente olhasse pela frente do animal, a gente ia ver que o couro ali do peito dele está mais esticado, é sinal que ele está completo. Então, essa é a diferença da hora de você escolher um animal que está acabado de um animal que não está acabado, né? Então é uma dúvida que muita gente gosta de, não, 90 dias o boi tem que sair. Não, se 90 dias ele não tiver essas características, é sinal que esse animal ainda aguenta ficar mais 10 dias, mais 20 dias. E o mais importante disso é o seguinte: se eu mando um animal antes do tempo para o frigorífico, eu vou desperdiçar a carcaça. Não podemos esquecer que 70% do custo do confinamento é o animal magro que chega aqui. Então, se 70% do custo dele é o animal e eu estou mandando ele antes da hora e, entre aspas, desperdiçando a carcaça, o meu resultado financeiro não vai ser tão legal. O contrário também, o animal que está pronto, que a gente acabou de ver, ele tem um ganho de peso reduzido. Então, se você segurar esse animal por mais tempo, ele vai continuar comendo, mas vai produzir pouco. Então, aí é prejuízo. Então, o que é o ideal? É você mandar o animal para o abate exatamente no ponto que ele está pronto, não antes nem depois.